Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. Começamos há 3 semanas atrás o estudo da codificação, o estudo dos livros da codificação, nos mesmos moldes que nós fizemos com o trabalho da Joana, dos livros do André Luiz, e agora nós vamos trabalhar as obras da codificação. Num primeiro programa nós estudamos metade do livro, analisamos uma parte do livro dos Espíritos e no outro programa uma outra parte. Na semana passada nós falamos a primeira parte do livro dos Médiuns e hoje nós vamos à segunda parte do livro dos Médiuns. Lembrando sempre, em cada programa eu lembro, nosso objetivo não é, e nem temos essa capacidade, de esgotar o assunto, não. Nosso objetivo é fazer com que você se interesse e volte a estudar os livros da codificação, os livros de André Luiz, os livros de Joana, mas precisamos nos atentar aos livros da codificação. É de fundamental importância que nós estudemos a codificação. Pois é, o livro em questão agora, que é o livro dos Médiuns, nós pegamos um livro com 175 páginas, o autor, o nosso querido Allan Kardec. Na primeira parte nós verificamos, existem espíritos, o maravilhoso sobrenatural, onde a gente viu que não existe nada de maravilhoso sobrenatural, é uma coisa normal, é uma coisa humana a mediunidade. O método, o contexto, que a gente chamaria de método, em que ou a pessoa é materialista, ou é espiritualista, ou é espírita, então ele trabalha esse contexto. O sistema, ou seja, há um capítulo em que ele vai trabalhar, e é muito interessante, tentando mostrar para a gente que muitas pessoas entendem o espiritismo como um charlatanismo, uma coisa demoníaca, isso é uma coisa de loucura, de alucinação, e ele vai mostrar que não é nada disso. O próprio Chico, na época que ele estava aqui entre nós, ele já tinha escrito uns 200 livros, vários alemães, psicólogos, doutores, vieram ao Brasil e fizeram uma entrevista com o Chico, analisaram tudo e fizeram um diagnóstico. Assim que ele envelheceu um pouquinho mais, essas loucuras vai sumir tudo. Isso é tudo um problema que ele tem cognitivo, mas logo isso vai sumir tudo. Ele tinha escrito já uns 200 livros. Pois é, esses caras foram embora e o Chico chegou a escrever 450 livros. Quer dizer, ele escreveu o dobro do que ele já tinha escrito e mais um pouco. E a mediunidade dele perdurou até o último dia de sua vida. Então, a ciência, com todo respeito, eu sou uma pessoa que vivo dentro do mundo científico, professor universitário, então tinha que ter. Mas nós sabemos que a ciência tem suas limitações, como tudo na vida física existem limitações. Mas vamos lá. Nós vamos ver agora a segunda parte, que são as manifestações espíritas. E lembrando que logo ele começa falando sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Porque há um momento que ele faz uma pergunta: os espíritos interferem em nossas vidas? E a resposta dos espíritos foi: muito mais do que vocês imaginam. Pois é, então os espíritos agem sobre a matéria, sim, através de energias, ectoplasma e tudo mais. Tudo começa com as mesas girantes, lá na metade do século XIX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E isso criou uma coisa. Kardec é convidado a participar, ele rejeita, mas insiste, ele foi, e aquilo abriu para ele um novo universo dessas inteligências extrafísicas. Que é isso? Ele acabou descobrindo que essas inteligências extrafísicas são pessoas que desencarnaram. E aí ele começou a estudar e criou um nome, espírito. Espírito, tudo aquilo que está desencarnado. Tem matéria, espírito e Deus, essa trindade do universo. O universo é cheio de matéria, um outro universo é cheio de espíritos, a matéria se destrói, a matéria nasce de outra matéria,
ela tem um período e se destrói, espírito é para sempre. E Deus está fora desse contexto, ele é o criador de tudo. Ele deu o start e essas coisas caminham. Então, o Kardec vai falar aqui as mesas girantes, ele vai trabalhar as mesas girantes. Essas mesas girantes se tornou incômodo e passaram a fazer outros métodos, e aí entra as manifestações inteligentes. Manifestação inteligente é um nome que se dá à mediunidade em que o médium coparticipa. Então ele vai falar da mediunidade inconsciente, aquela que o médium não tem consciência de nada, a semiconsciente e a mediunidade consciente, aquela que o médium tem consciência do que ele está falando, do que ele está psicografando. Chico era um médium inconsciente. Tem muitos médiums por aí psicografando e são conscientes. O problema da mediunidade consciente é que ela gera dúvidas. Mas é o espírito ou é o médium? Isso é animismo ou é mediunidade? Enquanto o inconsciente, a gente sabe que o médium não tem participação quase nada. Participa sim, um pouquinho, mas participa, mas muito pouco. Então ele começa a falar as manifestações físicas espontâneas, manifestações visuais, a bicorporiedade, a transfiguração, que são mediunidades, lugares assombrados. O que é lugares assombrados? A pessoa morava naquela casa, ela tinha um amor pela casa muito grande, se prendeu à casa, então ele desencarnou, ele continua na casa. E aí alguém mudou para aquela casa, ele não gosta, então até aí ele pode não gostar e fica por isso mesmo. Mas se tiver nessa casa pessoas com uma quantidade de energia ectoplasma, uma quantidade de ectoplasma muito grande, ele vai poder se manifestar. Então o Kardec vai mostrar essas coisas, as características de uma comunicação grosseira, bruta, sem nenhum valor, frívolas, que é pura brincadeira dos espíritos, e as comunicações sérias. Ele vai lembrar sobre a tipologia, ou seja, a batida, bate e com a batida se manifesta. Durante muito tempo foi assim. Então, uma batida a letra A, duas batidas a letra B, não era muito prático. Só que com o estudo ali, eles foram montando. Falei, espera um pouquinho. Para que eu tenho que pôr o dedo em cima da prancheta para a prancheta se movimentar? Por que nós não damos o lápis para o médium e o espírito usa a mão do médium para psicografar? E aí começou a psicografia. Foi uma tentativa. O médium consciente, ele tem uma ideia, ele fala, puxa, eu vou escrever isso, uma ideia, vem, um insight, e ele escreve. E as ideias continuam, ele está escrevendo. Ele tem consciência. Ele está escrevendo. Então, ele enfia a coisa dele ali. Por isso o médium precisa estudar e muito, para que ele não tenha, ou tenha um mínimo de interferência, para que o espírito tire dele o material para transportar para a psicografia ou para a psicofonia, que é o médium falando. No inconsciente, o médium um pouco participa, no semiconsciente um pouco, mas a grande sacada é a mediunidade consciente, que é a maioria dos médiums. E então a gente precisa estudar, a gente precisa mudar a nossa forma de ver a vida, de agir, procurar ter as ações dentro dos procedimentos que nos ensina Jesus. E se eu fizer isso? Se eu fizer isso, eu vou ter uma produção mediúnica maravilhosa, porque vai se achegar a você, a mim, a nós, espíritos de luz que vão querer nos usar como ferramenta para eles trazerem as mensagens. Há uma falta de médiuns equilibrados no mundo. É um dos pontos aqui que ele vai falar no livro, é justamente dos médiuns interesseiros, aqueles médiuns que a vida dele não tem lá nada de especial, e ele se utiliza da mediunidade para aparecer, se utiliza da mediunidade para ganhar dinheiro, se utiliza da mediunidade para ter uma projeção social. Isso é muito problemático. Por quê?
Porque à medida que o plano espiritual percebe isso e vê que isso vai demorar para ele acordar, a mediunidade é removida temporariamente. Ou seja, tudo que ele falar é animismo, é dele, não tem nada de espírito. É interessante isso, é muito interessante. Então, o que acontece? O livro dos médiuns começa numa primeira parte, conceito, espíritos, como as pessoas enxergam o espiritismo, os tipos de pessoas, o materialista, o espiritualista e o espírita. Depois ele entra nos tipos de mediunidade, algumas já não existem mais, existiram durante um período, hoje sumiram, ficaram a intuição, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, algumas permanecem, mas muitas já não existem mais. E aí ele vai terminar esse trabalho com os médiuns, como eu estava dizendo, o médium que escreve, o médium que fala, como se faz a formação de um médium. É um capítulo, mas nós já falamos, estudar. Preciso estudar, preciso vencer os meus maus pendores, preciso reconhecer que os ensinos de Jesus é uma ferramenta de engrandecimento da alma. O Evangelho é um manual que nos ensina a nos machucar menos. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele não está tendo uma exaltação de ego. Não, ele tem consciência de que o que ele está ensinando para nós são leis universais. E se você não aprender essas leis universais, não vivenciar elas, você não vai para lugar nenhum. Nós temos que quebrar todo aquele primitivismo que nós carregamos ao longo de tantas encarnações e deixar evoluir, deixar aflorar um novo ser, um ser do terceiro milênio, um ser da era do Espírito. E aí ele vai falar uma coisa interessante, a influência do meio. O meio influencia a mediunidade, então eu preciso me vigiar. A influência moral do médium, que é total sobre o efeito mediúnico. A mediunidade nos animais, que os animais também percebem o mundo espiritual. Então essa parte é muito interessante. Depois ele entra numa outra parte extremamente densa, que é o problema da obsessão, da identidade dos espíritos. Antigamente se fazia muita evocação. Evocamos o espírito de fulano de tal. Hoje isso é muito difícil. Só em situações muito especiais ocorre essa evocação. Então, ele vai se preocupar em como que eu devo conversar com o espírito. Então eu estou ali, tem um espírito obsessor, ele está dando passividade, ele está agressivo. Como que eu devo chegar nele? Dizendo que eu sou um espírito aqui encarnado que está querendo ajudar o irmãozinho sofredor. Então o irmãozinho sofredor precisa ver Jesus, as palavras de Jesus. Toma cuidado, porque tem muitas vezes um médium da passividade de um espírito sofredor que era padre na outra encarnação. Eu já vi essa situação. E o padre fala, olha, tudo que você está falando aí, eu já sei de cor e salteado. Só que mesmo sabendo tudo, eu me enfio o pé pelas mãos. E aqui o meu motivo de estar aqui é poder me deixar falar. Eu preciso jogar para fora tanta culpa, tanto complexo de culpa, tanto sentimento de culpa que eu tenho dentro de mim. Nossa, cada coisa. Então, nesse capítulo, nessa parte do livro, ele vai tratar de como lida como o médium deve falar, como o espírito deve falar com o médium que está dando passividade, as mistificações. Ele vai deixar claro o que é uma mistificação, o que é um animismo e o que é mediunidade. Mediunidade é o espírito falando e eu também. Animismo, eu estou no começo do meu aprendizado, eu penso que tem um espírito falando, eu falo, mas no final das contas não tinha espírito nenhum, era eu que estava falando. Isso acontece. Você que está falando, E às vezes vem coisa boa, às vezes a pessoa que está falando, que está sobre um contexto de animismo, ela tem material dentro do seu inconsciente profundo, coisa boa, e ela passa coisa boa, qual o problema? É válido.
Agora, o que não é legal é a mistificação, charlatanismo. É a pessoa que está fazendo isso para aparecer, a pessoa que está fazendo isso para ganhar dinheiro. Isso é terrível. E ele vai tratar isso nessa parte do livro. E assim nós chegamos ao final dessa obra, O Livro dos Médiuns, convidando todos a comprar o livro ou baixar da internet, não importa, mas ler, meditar sobre essa leitura. Lembrar a todos que os livros da codificação não são livros água com açúcar, levinho para ler. Todo livro espírita profundo não é um livro fácil de se ler. Vai ler as obras de Joana, você vai ver que não são. Os livros de André Luiz, as obras de André Luiz, também não são livros simplórios, livros que a gente costuma dizer água com açúcar, não. E a codificação não fica fora. Vai ler Leon Denis, maravilhoso, Camille Flammarion, Gustave Gelei, e tantos, Charles Richer, tantos e tantos pesquisadores do século XIX, começo do século XX, e seus livros são magníficos, mas são livros densos, são livros pesados para se ler. É necessário ler com critério e com calma, mas é maravilhoso o aprendizado que vai se obter desses livros. E eu coloco no final no meu contexto aqui um texto de Kardec, que eu pus porque eu achei muito legal. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, serviço das pessoas que nos cercam. Reflete nisso. Muitas vezes você tem uma vozinha na consciência que fala um determinado negócio na sua vida que você precisaria providenciar, fazer. E você não escuta, nós não escutamos. E aí, esses espíritos amigos pegam alguém próximo de você e essa pessoa fala para você sem perceber que está falando algo importante para você. Uma música que você escuta, uma palestra que você assiste, lá no meio tem uma palavra, tem uma frase que é de suma importância para que você acorde. Principalmente pessoas amigas. Poxa, eu acho que você devia fazer assim, hein? Pensa bem no assunto, não vai enfiar os pés pelas mãos, cuidado e tal. E aí você, ele está falando isso, eu pensei nisso semana passada, mas eu não dei muita bola para isso, não. E agora uma pessoa está te cutucando. Tome cuidado, pensa bem. Isso tudo chama-se mediunidade. Isso tudo chama-se o amor do Cristo para conosco. Pois é. A espiritualidade está presente em nossas vidas, muito mais do que a gente imagina. A espiritualidade problemática, de espíritos que não acordaram para a realidade da vida, e a espiritualidade superior, de espíritos que respeitam seu livre-arbítrio, respeitam a liberdade, respeitam você na condição de um filho de Deus. Os outros, infelizmente, não respeitam. E nós vamos orar por eles, para que eles acordem. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, onde nós vamos tratar do Evangelho de Jesus, a terceira obra da codificação. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Tchau, pessoal.